Hoje vamos desvendar, vamos trazer a revelação de um grande segredo da Torá. Uma bênção secreta que está escondida entre maldições. Como nós quase não estudamos sobre profecias, hoje você terá uma amostra grátis de como os Netzarim, eles estudam profecias. Não tem nada a ver com teorias de conspiração, interpretação A, interpretação B. Tudo dentro da Torá, tudo dentro do livro dos profetas, baseado no hebraico. Então, uma bênção secreta que está no Sefer Vaikra, no livro de Vaikra, no capítulo 26, no verso 42, está registrado as brachot e as klalot, as bênçãos e as maldições que serão entregues sobre Am Israel, de acordo com o alahá de cada um deles. Então, de acordo com o modo de caminhar, o alahá, o modo de viver de cada um deles, haverá bênçãos e haverá maldições. E isso se aplica a todos nós. Então as bênçãos, elas dependem do seu alahá. Elas dependem do seu modo de viver, do seu modo de caminhar, do seu modo de agir, do seu modo de escolher. Assim como as maldições também são dependentes do seu alahá. Dentre essas maldições, está misteriosamente embutida uma promessa de bênção que está ali por um único motivo: aliança com Elohim. Então, dentre as maldições, existe uma bênção, uma promessa de bênção, que ela está guardada, embutida, ela está camuflada dentre as maldições. E essa bênção, essa promessa de bênção, é aliança com Elohim. E isso você deve guardar muito bem. O texto de Vaikra 26, 42, ele diz: e me lembrarei da minha aliança com Yaakov, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraham. E me lembrarei da terra. Então, o que o Criador, o que o Kadosh, ele está nos trazendo aqui? Ele está dizendo que o modelo Yaakov, o modelo Isaac, o modelo Abraham, é o modelo que nós devemos seguir. E o que esses homens tinham em comum? O que tinha neles? O que era o alahá deles? Que faz com que o Eterno se lembre deles e futuramente o Eterno se lembrará de nós e nos trará a redenção, a aliança. Agora, será que a aliança ela tem uma dependência muito forte com a alahá, com o nosso modo de comportamento? Ou será que a aliança elohímica ela é independente disso? É o que nós vamos descobrir através de profecia, da profecia que Yaakov começou a falar para seus filhos, aqui Bereshit 49, Bereshit 50, mas ele não falou. Yaakov, então, ele é conectado com o profeta Eliarro, que é o profeta da Geulá, que é o profeta da redenção. A Torá realmente tem muitos segredos. E nela está registrado de forma secreta o paradeiro futuro dessa bênção escondida. Vamos descobrir então. O nome de Yaakov na escrita hebraica normalmente tem 4 letras. Tem 4 letras. Mas é escrito de uma forma diferente do que é normalmente escrito em alguns outros lugares com a letra Vav. 5 letras. Então a forma normal de escrever Yaakov é com 4 letras.
Mas encontramos, dentro desse ambiente de profecias, o nome Yaakov escrito com a letra Vav. O nome Yaakov, ele é escrito por extenso, ou seja, com Vav, em apenas 5 lugares nas Escrituras. Em todos os outros lugares, Yaakov, ele é escrito com 4 letras. Mas em 5 lugares na Torá, nas Escrituras, Yaakov, ele é escrito com a letra Vav. E isso a gente só consegue ver em hebraico. Nenhuma tradução traz essa informação. E o nome Eliarro é escrito estranhamente sem um Vav. Ou seja, Eliarro, que tem uma letra Vav no final, é escrito sem o Vav, falta o Vav em Eliarro em 5 lugares nas Escrituras. E Yaakov, que é escrito sem o Vav, é encontrado com o Vav em 5 lugares na Escritura. Então, será que isso é uma coincidência? Será que isso é um erro? Ou será que isso é um ot, é um sinal? É um segredo escondido na Torá? É um segredo profético? E o que esse Vav, que está passando 5 vezes, que tem a mais 5 vezes no nome Yaakov, e falta 5 vezes no nome de Eliarro, qual é a conexão que isso tem? Yaakov, ele recebeu uma letra Vav do nome do profeta Eliarro, como garantia de que ele viria, Eliarro, e anunciaria a redenção dos filhos de Yaakov. Dos filhos de Yaakov. Então foi por isso que Yaakov recebeu uma letra Vav do nome de Eliarro. Isso é uma garantia, isso é um selo, isso é um sinal. E nós temos que lembrar que quando Yaakov chamou os seus filhos para dar uma bênção para cada um deles, uma das primeiras coisas que Yaakov fala é que ele vai falar o que vai acontecer no final dos tempos. Só que Yaakov não fala. Ele simplesmente não fala nada. Então aí ele começa dando as bênçãos para seus filhos, mas ele não fala o que aconteceria no final dos tempos, porque esse é um trabalho de Eliarro. Mas em 5 lugares das Escrituras, a letra Vav de Eliarro foi retirada e foi colocada 5 vezes no nome Yaakov. Podemos assim fazer uma ligação entre Yaakov e Eliarro no contexto de Geulah, de redenção do povo de Israel. Yaakov é a personalidade que garante que Eliarro, o profeta da Geulah, ele cumpra sua missão e traga a redenção ao povo de Israel. A Torá, quando ela faz essa conexão, ela coloca Yaakov como a garantia, a bênção de Yaakov como garantia. Então Yaakov abençoa cada um de seus filhos. E dentre as bênçãos e maldições, os puxões de orelha que Yaakov dá, ali está embutida uma bênção muito grande, que é essa bênção que nós todos devemos ter ciência dela e manter essa bênção, custe o que custar. Qual é essa conexão entre essas duas personalidades e por que é que Yaakov tem o papel de completar aquilo que ele não falou? Claro, completar através de seus filhos, das 12 tribos de Israel. De completar aquilo que ele não falou, que essa é uma missão de Yaakov passada para os filhos, de geração em geração. E hoje nós assumimos essa responsabilidade. Então, qual que é a conexão entre essas duas personalidades, Eliarro e Yaakov, e por que é que Yaakov tem o papel, a casa de Yaakov tem o papel de completar aquilo que ele não concluiu, aquilo que ele não falou. E que hoje nós aguardamos através do profeta Eliarro. A letra Vav, ela indica uma conexão entre Yaakov e Eliarro. Sim. Yaakov e Eliarro representam ambos o traço de verdade. Eliarro bate de frente com a verdade no tempo dele.
Ele bate de frente diretamente, sem tropeçar, sem enganar, sem mentir, sem nada. Mas Yaakov, a história muda completamente diferente. Então, Eliarro, falando a Israel no Monte Carmelo, não fala com eles sobre sua adoração a ídolos, mas sim os repreende com as palavras: até quando vocês continuarão pulando entre essas duas ideias? E essa voz de Eliarro, até hoje, ela reverbera. Até hoje ela sonida no mundo. Até quando vocês continuam pulando entre duas ideias? E não é por nada não, mas as pessoas não estão um pouco confusas? Um dia pensa uma coisa, outro dia pensa outra, um dia acredita de um jeito, no outro dia do outro dia tem uma fé, no outro dia tem outra. Um dia uma coisa é verdade, no outro dia a outra que é verdade, aí depois aquela verdade não é mais verdade. Muita confusão, muitas ideologias, muitas filosofias, muitas crenças, muitas interpretações, muitas traduções. Se o profeta Eliarro tivesse hoje, ele ia ficar horrorizado, porque hoje está muito mais do que naquele tempo. Então ele está falando da inconsistência e da hipocrisia do povo. Por isso que ele repreende. E essa é a luta pela verdade que Eliarro clama. Mas Yaakov, a história de Yaakov era um pouco diferente. Embora Yaakov também ele é caracterizado com a verdade no final dos acontecimentos da sua vida. Como o profeta Michá, ele termina seu livro, o Passuco do capítulo 7, verso 20, diz assim: você dará a verdade de Yaakov, aquela verdade que Yaakov não falou, que aconteceria no final dos tempos, lá na redenção. E qual verdade que é essa? Qual o segredo que é esse? O que eu preciso saber profeticamente disso aqui? Quando consideramos a conexão de Yaakov com a verdade, podemos ver que não é uma compreensão tão simples assim, mas um significado mais complexo e profundo para ele, para Yaakov. Então, quando a gente fala de verdade na vida de Yaakov, existe uma complexidade muito grande, enquanto Eliarro não, ele é direto, não tem complexidade, é muito claro. Mas a vida de Yaakov, diante da verdade, é uma vida muito complexa. Yaakov, ele é cercado por toda a sua vida por engano e falsidade. Começando por ter que comprar de Esaú a Behorá, o direito de primogenitura. Primeiro, Yaakov não era primogênito, mas se tornou primogênito. E ele comprou a bênção da primogenitura meio que enganando Esaú. Foi um negócio, mas depois ele recebe a bênção de Isaac ao se passar por Esaú. Só que depois que Yaakov cometeu essas falsidades, esses enganos, essas mentiras, ele próprio foi enganado quando se casou com Léa, em vez de se casar com Rahel. Aqui se planta, aqui se colhe. E quantas vezes que Yaakov ele foi enganado por seu sogro Labã, que mudava os acordos, e depois Yaakov também ele é enganado pelos próprios filhos com a morte de Yosef. Então nós percebemos que na vida de Yaakov, a mentira persegue Yaakov, o engano, a falsidade persegue Yaakov o tempo todo. Mas o que Yaakov alcança? A verdade. E por que Yaakov, no final de tudo, ele alcançava a verdade? O que acontecia que no final ele alcançava a verdade? Vamos descobrir. A verdade de Yaakov é tal que quando ele é confrontado pelo engano, ele sabe como neutralizá-lo. Assim como Yosef.
Yaakov, então, ele sabe neutralizar o engano para que o resultado seja a verdade completa e não uma verdade superficial, mista, mas uma verdade completa. Porque Yaakov sabe neutralizar a mentira e o engano. Não é apenas uma aparência superficial da verdade que às vezes pode levar a resultados falsos. Mas, em vez disso, uma tentativa de revelar a verdade no mundo. Então, uma tentativa de revelar a vontade ao mundo pode trazer resultados falsos. Às vezes, sabendo como superar o engano por seus próprios métodos. É até bom vocês pensarem nisso aqui um pouco, né? Você pensar assim, será que o meu método pessoal, o meu próprio método de superar os enganos, as mentiras, as falsidades aí do mundo, será que eles são suficientemente aptos, eficientes e espertos para revelar uma verdade completa? Ou será que você, com o seu método, você às vezes não se engana? É bom pensar nisso. A promessa de redimir Am Israel no final dessas maldições não evolui de Techuvá. E isso aqui é algo muito importante. A promessa de redimir Israel no final dessas maldições não evolui da Techuvá, não evolui de Techuvá. Ou seja, a redenção de Israel não evolui de Techuvá. Então, muitas pessoas que fazem Techuvá, elas imaginam, elas pensam, elas acham que só a sua Techuvá já é motivo para trazer a redenção, a Geulah. Só que não é. Fazer retorno, passar por arrependimento, isso é muito importante. Fazer tikkun, fazer retificação, isso é muito importante. Mas o que nós vemos muito são pessoas fazendo techuvá pelos seus próprios métodos. Simplesmente criando situações de comportamentos religiosos, mudando as suas crenças, trocando crença A por crença B, deixando de acreditar em tal coisa, em tal crença, em tal teoria, se tornando pessoas apenas religiosas e ritualistas. Mas a Geulah, a promessa de redimir Israel, no final das maldições por conta dos seus alahot, das suas alahot, do seu modo de vida, não evolui de techuvá, não evolui de retorno, de arrependimento, mas sim por causa da aliança com o Kadosh. O que você nunca pode perder é a aliança com o Kadosh. A aliança com o Kadosh, ela não depende dos seus próprios métodos. Para você chegar a ter esse conhecimento, chegar a ter esse relacionamento, a fazer uma techuvá genuína, não depende dos seus próprios métodos, depende da misericórdia eloímica, depende da sabedoria eloímica, depende do seu temor ao Kadosh, depende do seu conhecimento. Então nós descobrimos aqui, né, esse segredo de Yaakov. O que Yaakov estava falando para os seus filhos? Olha, fulano de tal, você é assim, você fez isso, você transgrediu, você errou, você pecou, e vai acontecer isso, isso e isso, porque esse é o seu alahá, você planta, você colhe. Mas nunca perca a sua aliança com o Kadosh. E essa ideia que Elias está falando para o povo que estava num tipo de idolatria, em muitas ideias. Pessoas que têm os próprios métodos de atingir a verdade elohímica. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Para alcançar a verdade elohímica, se não pela misericórdia do Criador, se não pela aliança dele, da nossa conexão com ele.
A conexão entre Elohim e Israel precisa ser expressa neste mundo através da redenção do povo de Israel. A conexão entre Elohim e Israel precisa ser expressa neste mundo através da redenção do povo de Israel. A aliança entre nós, ela precisa ser expressa neste mundo através da redenção. É isso que vai provar, que vai comprovar a nossa conexão, a nossa aliança com o Criador. Mesmo que tenhamos pecado, mesmo que a gente não retorne verdadeiramente na Techuvá, mas a verdade vai nos alcançar, se nós tivermos aliança com Kadosh. Porém, eles não são redimidos pela verdade superficial de seus pontos de vista. Ninguém é redimido pela verdade superficial do próprio ponto de vista. Então, pessoas fazendo Techuvá pelos próprios métodos, achando que a sua mente, que o seu cérebro é capaz, que a sua inteligência, que a sua esperteza, que a sua malandragem é capaz de alcançar a verdade elohímica. E são pessoas que fazem de tudo dentro de crenças e teorias e filosofias e estudos e conhecimentos, mas não buscam aliança com o Eterno. Acham que ser ritualistas, cumprir um outro mandamento, se vestir, se trajar, se fantasiar de alguém religioso, usando kippah, talit, tzitzit, guardando Shabbat, comendo kosher, achando que isso aí já é suficiente para ter uma aliança com o Eterno. Tem muitas mitzvot da Torá que não vão te proporcionar uma aliança com o Eterno, mas vão enfeitar sua aliança com o Eterno. E isso é o mais interessante, isso é o mais bonito de tudo. Nós não cumprimos Torá para sermos salvos. Nós cumprimos Torá por sermos salvos. E muitas leis da Torá, e muitos ritos, e muitas tradições, é para enfeitar a sua aliança. É para você ficar uma noiva mais bonita, mais adornada, mais atraente para o Kadosh. Não tente usar esses adornos por vaidade, porque isso vai te derrubar da aliança. Simplesmente vai te fazer uma pessoa religiosa, nada mais. Então, eles não são redimidos pela verdade superficial de seus pontos de vista. É apenas a verdade profunda que Yaakov nos revela que pode esclarecer a necessidade da redenção de Israel e assim trazer a redenção da qual Eliarro é o portador. Então, aqui nós temos um grande segredo da Torá para as nossas vidas. Nós temos algo profundo que a gente tem que internalizar na nossa mente, no nosso coração, no nosso raciocínio, nos nossos hábitos. Nós temos que entender que errar é uma coisa, mas não consertar os erros é outra. E Eliarro, então, ele é o portador dessa verdade. Ele é o portador da Geulah. Mas quem é que vai fazer parte dessa redenção? Quem vai estar dentro dela? Aqueles que têm aliança com o Kadosh. E é isso que Yaakov, dentre as bênçãos e as maldições, é isso que ele traz para as 12 tribos. E é isso que nós temos que fazer.